Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Isra aqui. O objetivo desse vídeo e talvez dessa série é explorar um pouco da matemática das pools de liquidez, das DeFi's, finanças descentralizadas. Nós queremos pegar da primeira versão, na verdade da V2 da Uniswap, e avançar também para outros protocolos. Então eu vou trazer aqui a abordagem matemática, como que funciona. Já para você que está me assistindo, você não sabe o que é um DeFi, o que é pool de liquidez, coloca nos comentários para que eu possa trazer um vídeo direcionado para você. Também deixa aqui a dica que você dê uma pesquisada e leia um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Mas como eu disse, o meu interesse é trazer a parte matemática. E aí quando a gente fala de pools de liquidez dentro das DeFi's, ela tem um papel extremamente importante. E cada pessoa que deseja entrar em uma pool, deseja ser um provedor de liquidez, ela precisa entrar com uma paridade de ativos. Você já sabe que para você ser um provedor de liquidez, para você estar dentro de uma pool, você precisa entrar com dois ativos, o ativo X e Y, e esse cara é igual uma constante. Essa constante me diz exatamente o tamanho da minha pool. Então vamos supor que isso é um grande caixa eletrônico, que existem nesse caixa eletrônico dois tipos de moedas. Então você já conhece essa equação, essa é a primeira equação que nós temos que definir, a equação aí do pool de liquidez. Vamos explorar um pouco mais? Vamos dar valores para essa pool de liquidez. Então, inicialmente, em um estado inicial, vamos pensar assim, eu vou dizer que X é o ativo TH e existe 100 desse ativo. Y é o ativo USD e para balancear esses caras tem o equivalente a 400 mil USDs. Se eu tenho esses dois caras, tanto X quanto Y, eu consigo encontrar essa constante. Essa constante ela tem um nome, ela tem uma propriedade, um parâmetro de liquidez de uma pool. Ela é uma constante, tá? Nós vamos perseguir sempre essa constante, uma vez que eu ou acrescento o ativo Y ou retiro o ativo Y, o mesmo com o ativo X. Então, conforme eu já mencionei para vocês, nós estamos em um estado inicial. Esse estado inicial ele é composto de x vezes y igual a k. Eu posso multiplicar esses caras. E se eu multiplico esses caras, basicamente eu posso fazer 100 vezes 400 mil. 40 milhões é o tamanho da minha pool de liquidez. Esse é meu estado inicial. E aí, como é que funciona? Eu tenho uma pool de liquidez, ela é um caixa eletrônico, eu consigo chegar lá, retirar um valor, colocar um valor. Vamos supor que nós temos aqui o interesse dessa pool, ela mandar 20 ethereums para um determinado trader, ter no seu estado final, que não é final, é um estado depois, 80 ethereum. E a grande pergunta que fica é qual é o verdadeiro valor de Y? Uma vez que eu sei que a minha constante ela tem que permanecer. E aí, para que eu possa achar esse valor de Y, basta eu voltar à nossa equação, que é x vezes y igual a k. Nós temos xy igual a k. Eu substituo que y vai ser igual a 500 mil. Em um estado inicial, o que nós tínhamos dentro da nossa pool? Nós tínhamos um montante de 100 Ethereum, nós tínhamos um montante de 400 mil USD, consequentemente nós tínhamos uma pool ali bem descrita e determinada por K. Já no estado final, ou seja, em um passo posterior, em que a quantidade de Ethereum ela diminuiu, observe agora que eu já começo a trazer uma linguagem mais técnica, em que a quantidade de Ethereum ela diminui e eu preciso manter a pool do mesmo tamanho, isso significa que o valor de Y ela precisa aumentar. Observe que essa relação ela acontece para que a constante permaneça. E aí a constante ela permanece e nós estamos tratando nesse primeiro estado inicial, nesse conceito inicial, quando a gente fala de pool de liquidez. Então a gente está aqui ó, com x vezes y igual a k, bem estruturado, e nós queremos explorar um pouco mais para entender. Bom, eu falei para vocês que isso pode ser um grande caixa eletrônico, tá? É um caixa eletrônico,
em que tem lá X e Y. E eu posso tomar emprestado, eu posso chegar ali e pegar um determinado valor. Eu estou interessado a pegar como empréstimo 20 Ethereum. Lembra que tinha lá 80, nós caímos aquele 20, agora ele apareceu. Eu tomei emprestado 20 ETH. Foi exatamente isso que eu tenho emprestado. Só que quando eu pego um valor emprestado dentro de uma pool, eu preciso deixar uma garantia. Por quê? Porque se eu não deixar uma garantia, vai ser muito fácil eu pegar aquele dinheiro e não pagar. Então eu preciso deixar uma garantia. A pergunta que fica, qual é o valor da garantia? Qual é o valor de Y? Novamente, nós estamos procurando o valor de Y para que a gente possa manter a nossa pool balanceada. E nesse momento, nós queremos manter a nossa pool balanceada, por quê? Porque eu estou tomando empréstimo de 20 Ethereum. Lembra que esse 20 Ethereum é o quanto que eu quero emprestado. Significa que dentro da minha pool nós ficamos com 80 Ethereum e eu queria saber o valor de Y, que é igual àquela constante que já foi definida. Para que eu encontre o valor total, o quanto que eu preciso deixar de garantia, basta eu fazer o Y', que é o Y depois, menos o Y inicial. Isso vai me trazer o valor que eu preciso ter como garantia. Dessa forma, eu tenho um valor de 100k. Se em uma pool de liquidez, para essa pool de liquidez que nós estamos vendo aqui, para essa pool de liquidez, eu tenho interesse de tomar 20 Ethereum emprestado, eu vou precisar deixar 100k ou 100k de USD em garantia. Tá legal? É exatamente essa relação. Trabalhando nessa equação XY antes e depois, nós conseguimos mensurar a dimensão da nossa pool, consequentemente o movimento oscilatório dessa pool. Se a pool em algum momento o número de Ethereum cai ou se o número de Ethereum sobe. Para esse exemplo, nós estamos falando que o número de Ethereum cai. Nós conseguimos representar tudo que nós fizemos até aqui em termos gráficos. Você pode observar aqui que eu tenho nessa reta X Ethereum e na reta Y de USD. Então, olha só, para 100 Ethereum e 400 mil USD, esse é o ponto P, chamado de ponto antes. Esse aqui é o que aconteceu depois. À medida que eu emprestei 20 Ethereum, né, alguém tomou 20 Ethereum emprestado, significa que a minha pool diminuiu a quantidade de Ethereum. Se diminuiu a quantidade de Ethereum, eu preciso ter uma relação diretamente com o meu USD. E aí nós vemos aqui que o USD ele vai para 500 mil. Essa diferença de 500 aqui, ó, de 500 e essa relação de 500 e 400 é justamente o quanto precisa deixar em garantia para que uma pessoa tome emprestado 20 Ethereum. Vou tratar todos esses detalhes à medida que você coloca aqui nos comentários as suas dúvidas. Falei alguma coisa que você não entendeu, falei alguma coisa que não está claro, coloca nos comentários e até o próximo encontro. Tchau, tchau.